Atos, capítulo 9, do versículo 36 ao versículo de número 43. Acompanhe a leitura da palavra do Senhor. Havia em Jope uma discípula por nome Tabita, nome este que traduzido quer dizer Dorcas. Era ela notável pelas boas obras e esmolas que fazia. Ora, aconteceu naqueles dias que ela adoeceu e veio a morrer. E depois de a levarem, puseram-na no cenáculo. Como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, enviaram-lhe 2 homens que lhe pedissem: não demores em vir ter conosco. Pedro atendeu e foi com eles. Tendo chegado, conduziram-no para o cenáculo, e todas as viúvas o cercaram, chorando e mostrando-lhe túnicas e vestidos que Dorcas fizera enquanto estava com elas. Mas Pedro, tendo feito sair a todos, pondo-se de joelhos, orou, e voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. Ela abriu os olhos e, vendo a Pedro, sentou-se. Ele, dando-lhe a mão, levantou-a e, chamando os santos, especialmente as viúvas, apresentou-a viva. Isto se tornou conhecido por toda Jope, e muitos creram no Senhor. Pedro ficou em Jope muitos dias, em casa de um curtidor chamado Simão. Vamos orar? Feche os seus olhos. Peça a Deus graça. Pai amado, Pai querido, nós lemos nesse momento a Tua palavra e pedimos a Deus, fala o nosso coração, fala conosco, tem misericórdia de nós e fala, Deus, com cada um de nós, pois nós precisamos ouvir a Tua voz. Assim, Deus, nós te pedimos isso, em nome de Jesus. Amém. Meu querido irmão, minha querida irmã, quais são as marcas de um ministério pessoal efetivo? Quais são as marcas de um ministério pessoal efetivo? Nós podemos abranger essa pergunta e perguntar também: quais são as marcas de uma vida cristã efetiva? Quais são as marcas de uma vida cristã efetiva? E eu não digo uma vida cristã minguada, uma vida cristã acomodada, uma vida cristã que vive de um cristianismo nominal. Não, eu estou falando de um cristianismo efetivo, de uma vida cristã efetiva, de um ministério pessoal efetivo, de um discipulado efetivo, de um caminhar com Cristo efetivo, não apenas da boca para fora, mas vivenciado na alma, no coração, na mente, nas ações. Quais são as marcas de uma vida cristã efetiva? Quando nós olhamos, irmãos, para o texto que nós acabamos de ler, o evangelista Lucas está tratando não apenas do milagre que aconteceu com essa mulher Dorcas, onde Cristo trouxe-a de volta, mas Lucas está tratando do ministério efetivo do apóstolo Pedro, da vida cristã efetiva do apóstolo Pedro. Ele está tratando aqui não simplesmente do milagre que acontecera com aquela mulher, mas ele está tratando da vida cristã autêntica apresentada pelo ministério do apóstolo Pedro, a vida de Pedro. A gente vai perceber que o milagre efetivamente acontece no versículo 40 e 41, e a gente não pode então colocar apenas 2 versos como ideia central de uma grande passagem, mas desde o versículo 36 ao versículo 43, Lucas está registrando e falando também da vida de Pedro, não apenas aqui no versículo 36, mas desde o versículo 32, onde Enéas é curado por Cristo pela instrumentalidade
do apóstolo Pedro. A gente olha para o contexto, nós percebemos, irmãos, que a igreja estava vivendo um tempo de paz em Jerusalém, Galiléia, Judéia e Samaria, como registra Lucas no versículo 31. Se você acompanhar aí no versículo 32 ao versículo 35, nós vamos perceber que Pedro vai para a região de Lida e Sarona, e ali muitos creem no Senhor Jesus, porque Pedro então é chamado por Deus para ir para lá pregar o evangelho e também curar em nome de Cristo a vida de Enéas, que era um paralítico que havia 8 anos com essa enfermidade. E aí no versículo de número 36 ao versículo 43, então Pedro ele vai para Jope, porque ficava perto de Lida, da cidade de Lida, que era uma região já bem perto de uma região gentílica. Alguns historiadores afirmam que essa ida de Pedro para a cidade de Lida, Sarona e agora para a cidade de Jope, já é ali uma terra gentílica, uma terra que está sendo povoada por muitos gentios. Tanto é que é o contexto do capítulo 10, porque no capítulo 10 é justamente onde acontece a visão do apóstolo Pedro, onde os gentílicos fazem parte também do povo de Deus, claro, os gentílicos ou gentios que creem no Senhor Jesus. No entanto, versículo 36 ao 43, o evangelista Lucas está tratando dessa vida efetiva do apóstolo Pedro, que deve ser também exemplo e modelo para a nossa vida cristã. E a primeira verdade, meus irmãos, é que para vivermos uma vida cristã efetiva, para termos um ministério cristão efetivo, e eu não estou dizendo de um ministério pastoral ou de um ministério em alguma área da igreja, mas do ministério que Cristo chamou cada cristão, de viver de acordo com a sua vontade. Para vivermos então uma vida cristã efetiva, nós, em primeiro lugar, precisamos ter disponibilidade para o Senhor e para a sua igreja. Disponibilidade é a palavra. Porque veja o que diz o texto, versículo 36. Havia em Jope uma discípula por nome Tabita, nome este que traduzido quer dizer Dorcas. Era ela notável pelas boas obras e esmolas que fazia. 37. Ora, aconteceu naqueles dias que ela adoeceu e veio a morrer, e depois de a levarem, puseram-na no cenáculo. Versículo 38. Ora, Lida era perto de Jope. Ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, enviaram-lhe 2 homens que lhe disseram: não demores em vir ter conosco. Versículo 39, vamos ler juntos? Pedro atendeu e foi com eles. Tendo chegado, conduziram-no para o cenáculo, e todas as viúvas o cercaram, chorando e mostrando-lhe túnicas e vestidos que Dorcas fizera enquanto estava com elas. Irmãos, aquela mulher era uma mulher cristã, era uma mulher que estava vivendo a vida cristã, e era uma mulher notável. Essa mulher que tinha nome Tabita, que era conhecida como Dorcas, diz o texto, irmãos, que essa mulher era notável pela ajuda que fazia, pelas boas obras e pelas esmolas que dava. Ela ficou enferma, adoeceu e veio a falecer. É isso que Lucas aqui registra no versículo 37 e 38. No entanto, Pedro estava perto dessa cidade. Estava na cidade de Lida. Jope era uma cidade ali vizinha. Então mandam chamar Pedro para ir até aquele lugar. E aí diz o texto, versículo 39. Pedro atendeu e foi com eles. Foi para aquela cidade. Foi visitar os irmãos crentes, os cristãos ali naquela cidade. Foi ver o que estava acontecendo. Foi visitar também os seus irmãos ali, as viúvas que estavam ali, em relação especificamente à mulher Dorcas, que havia falecido, e que muitos estavam ali chorando, lamentando. Tanto é que quando Pedro chega naquele lugar, as mulheres, as viúvas, as amigas mais allegadas a Dorcas, mostram para Pedro, diz o texto, as túnicas e os vestidos que aquela mulher fizera. Ou seja, a palavra de Deus aqui, irmãos, apresenta um homem disponível, alguém que ouviu
o convite, que foi chamado para ir visitar, para ir atender, para ir até aquela cidade, e diz que aquele homem foi, Pedro foi. Versículo 39, Pedro atendeu e foi com eles. E foi com eles. A gente vê, portanto, irmãos, aqui uma primeira marca de uma vida cristã efetiva, de um ministério pessoal efetivo, de um discípulo que segue a Cristo efetivo, que é a disponibilidade de viver para Deus e servir a igreja. A disponibilidade de atender o convite daqueles homens, daquelas mulheres, e ir a outra cidade, orar por Dorcas, consolar aquelas viúvas que estavam chorando diante do falecimento daquela mulher, visitar os cristãos, compartilhar da palavra, estarem unidos em oração. Você vê o homem disponível, você vê Pedro disponível, você vê Pedro atendendo o convite, o chamado, a convocação daqueles homens. Pedro, nós precisamos de você. Pedro, vem cá nos ajudar. Pedro, vem orar por Dorcas. Pedro, vem consolar aquelas mulheres. Pedro, vem dar uma palavra para a igreja lá na cidade de Jope. Vem, Pedro, nós precisamos de você. E a gente percebe, irmãos, Pedro atendendo o convite, Pedro se submetendo à vontade de Cristo e submetendo a servir na igreja, diante da necessidade lá da igreja de Jope. Meu querido irmão, se nós queremos ter uma vida efetiva cristã, nós precisamos também ter disponibilidade para viver a vontade de Deus e também de atender os convites da igreja, a necessidade da igreja. Certa vez alguns irmãos perguntam para mim: pastor, como é que a gente descobre o nosso dom? Eu quero servir na igreja, eu quero atuar. Qual é o meu dom, pastor? Será que é uma revelação? Será que o anjo vai chegar e vai dizer qual é o meu dom? Eu sempre digo para as pessoas: olhe, o dom que Deus te dá se revela no serviço que você faz na igreja. Olhe para a igreja. Veja se a igreja está passando por alguma necessidade. Se tem alguma área da igreja que há uma necessidade. Se existe algo na igreja que você percebe que você poderia atuar, que você poderia trabalhar, que você poderia servir, não somente a Cristo, mas também aos irmãos. Perceba, existe alguma falta, alguma necessidade, algum auxílio que você pode dar, aí está o seu dom, porque dom está ligado a serviço, vocação está ligado a essa capacitação que Deus dá para servirmos na igreja, no corpo de Cristo. Meu querido irmão, aquela cidade, que tinha lá aquela igreja, que tinha lá os cristãos, na cidade de Jope, estavam passando por essa necessidade. Uma mulher havia falecido, não havia talvez quem pudesse ali pregar a palavra, dar um conselho para aquelas viúvas, irmãs, amigas de Dorcas, alguém que poderia orar também, até mesmo por Dorcas. Mas aí os irmãos vão lá na cidade de Lida, chamam Pedro, e Pedro tem essa total disponibilidade de atender o convite, servir na igreja, ajudar os irmãos e, sobretudo, servir a Cristo. Você tem disponibilidade de servir a Cristo? Você tem disponibilidade de servir a Cristo no corpo dele, na igreja? Você tem disponibilidade de atuar na igreja e servi-lo, de perceber as necessidades do próximo, dos nossos irmãos, e então suprir essas necessidades com um serviço cristão, uma oração, um culto, uma atuação em alguma área. Se você tem então disponibilidade, você então estará vivendo uma vida cristã efetiva. Uma vida cristã efetiva. Me lembro, irmãos, quando Deus chama Josué para substituir Moisés e conduzir o povo à terra de Canaã. A primeira palavra que Deus diz para Josué é: Josué, meu servo Moisés está morto, dispõe-te agora, passa este rio, tu e o teu povo. Dispõe-te, disposição, ter essa disponibilidade, essa disposição para servir a Cristo. Segunda verdade, meus irmãos, é que uma vida cristã efetiva, ela é marcada pela oração.
Uma vida cristã efetiva, ela é marcada pela oração. Porque Pedro atendeu e foi com eles. Veja o que diz o versículo 39. Tendo chegado, conduziram-no para o cenáculo. E todas as viúvas cercaram, chorando e mostrando-lhe túnicas e vestidos que Dorcas fizera enquanto estava com elas. Ou seja, aqui de fato a notícia de que Dorcas havia falecido. Há uma comoção, portanto, na igreja em Jope. E muitos estão ali angustiados e levam até os vestidos e túnicas que aquela mulher fazia enquanto era viva. Agora veja o que diz o versículo 40. Vamos ler juntos? Mas Pedro, tendo feito sair a todos, pondo-se de joelhos, orou. E voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. Ela abriu os olhos e, vendo a Pedro, sentou-se. Veja, querido, que a ênfase aqui do versículo 40 é a oração. Mas Pedro, tendo feito sair a todos, pondo-se de joelhos, orou. Ele orou. Diante daquela necessidade, diante daquela dificuldade, diante daquele falecimento, Pedro, ele vai orar. Pedro, ele vai buscar a Deus. Pedro, ele não chama uma comitiva e utiliza daquela situação, talvez para se promover. Não é isso que a gente vê. Pedro, ele pede para que todos saiam. Ele pede para que todos saiam daquele lugar. Tendo feito sair a todos, é o que diz o texto. Ele então se ajoelha e ora. O que é que Lucas está aqui nos ensinando com esse relato? É que a oração não é para ser vista pelos homens, mas a oração é para ser vista por Deus. A oração não é um discurso para homens, mas a oração é um diálogo com Deus. A oração não é uma palavra para os homens, mas a oração é uma palavra para Deus. A oração não é falar para ser aplaudido pelos homens, mas a oração é para falar para Deus e ser então aprovado por Deus. Lucas, portanto, está registrando essa verdade, que aquelas pessoas que estavam ali saíram porque Pedro fez com que todos saíssem daquele lugar. A oração é um lugar de intimidade com Deus. E isso está muito de acordo com o ensinamento do Senhor Jesus Cristo. Quando Ele ensina os seus discípulos acerca da oração, dizendo que isso deve ser feito em secreto. Vai em teu quarto, fala com Deus em secreto, e Deus em secreto te recompensará. Cristo também até exorta os seus discípulos dizendo que não deve dizer que está fazendo jejum ou que está em tempo de oração e ficar com uma cara maltratada para aparentar que passou um tempo de oração sem se alimentar por causa do jejum. Cristo até exorta isso. A oração não é para ser vista pelos homens, isso não deve acontecer. Não diga que você está orando, não diga que você está jejuando, não diga essas coisas. Isso está muito de acordo com o relato de Lucas, quando ele relata dizendo que Pedro fez sair todos, e quando todos saíram, ele então se ajoelhou e orou. A oração, portanto, é um lugar de intimidade com Deus. É um lugar onde você abre o seu coração para Deus, para o Senhor. Isso deve refletir também as nossas orações. Quando a gente orar, a gente não deve ficar tímido ou se preocupar com o que os outros vão achar acerca da nossa oração. A oração não é para os outros achar. A oração é para Deus. Então, não tema o que as pessoas achem da sua oração quando você, por exemplo, for chamado para orar em voz alta, orar pelo seu irmão no culto de oração. A oração não é para os homens. A oração é para Deus. Certa vez eu pedi para alguém que nunca havia orado ainda orar, um dos novos irmãos, discípulos de Cristo que foram batizados. Aí ele disse para mim: pastor, eu ainda não sei orar. Eu digo: fale com Deus aquilo que está no seu coração. Abra a sua boca e fale com Deus. Assim como você fala com os seus irmãos, com seus amigos, com a sua família, fale com Deus. Fale com o Senhor. E ali nós oramos juntos.
E ele orou pela primeira vez. Querido, orar é abrir o nosso coração para Deus, é dialogar com Deus, é ter essa intimidade com Deus. Não é para os homens, não é para ser visto pelos homens. Então, o ministério efetivo, ele é marcado pela oração. Nós precisamos orar. Nós precisamos orar e acreditar que Deus responde às nossas orações. Porque o texto diz que Deus ouviu aquela oração e aquela mulher foi curada. Ou melhor, aquela mulher, ela recebeu vida, ela ressuscitou. Porque diz o texto, levanta-te, ela abriu os olhos e vendo a Pedro, sentou-se. Ou seja, Deus ouviu a oração e respondeu a oração, e Deus então interviu na vida daquela mulher, restaurando por completo a sua saúde. Era uma mulher que estava morta e recebeu vida da parte de Deus através da oração que Pedro fez. Veja o que diz o versículo 41, atente aí para o texto. Veja o que diz a palavra. Ele, dando-lhe a mão, levantou-a e chamando os santos, especialmente as viúvas, apresentou-a viva. Agora sim, ela está viva, ela recebeu o milagre de Deus, Deus respondeu à oração de Pedro, e aí, irmãos, ela ressuscitou. Deus então operou um grande milagre, um grande prodígio. E então, diz a palavra, pegando pela mão, levantou, chamou os santos. Santos aqui é a igreja, não é? Chamou a igreja, especialmente as viúvas, talvez porque eram as mulheres que tinham mais a proximidade com Dorcas. E diz o texto, apresentou-a viva. Apresentou-a viva. Deus responde orações. Deus ouve orações. E Deus, pela sua misericórdia e graça, atende às nossas orações. Pode atender com sim, como também pode atender com não. Mas Ele ouve e responde às nossas orações. Crendo que o Deus a quem nós oramos é um Deus bom. É um Deus que quer o melhor para os seus filhos. Conforme diz o Senhor Jesus Cristo em Lucas capítulo 11, se os maus sabem dar boas dádivas aos seus filhos, quanto mais o vosso Pai Celeste, o Pai Celestial, que dá coisas melhores aos seus filhos. Então, meus irmãos, nós podemos orar e acreditar que o Deus que é o nosso Pai, bondoso, misericordioso, Ele pode sim atender às nossas orações e intervir poderosamente nas nossas vidas. Nós estamos aqui na IPBU por orações respondidas. Nós estamos aqui plantando essa igreja porque Deus resolveu responder muitas orações. Não apenas a minha, mas as orações de muita gente. Cada coisa que a gente enxerga aqui é fruto de oração, resposta de oração. Os bancos são resposta de oração. O microfone é resposta de oração. Esse púlpito, resposta de oração. O som, resposta de oração. A reforma, resposta de oração. Iluminação, resposta de oração. As vidas que estão aqui, resposta de oração. As almas que foram convertidas e saradas, resposta de oração. Muita gente que veio para cá e me cumprimentou no final do culto, tanto na inauguração como no culto antes, falando para mim, pastor, essa igreja aqui é resposta de oração, é minha resposta de oração. Quanto tempo eu não pedi a Deus uma igreja aqui para eu congregar, para eu servir o Senhor, para eu cultuar a Deus. Essa igreja é resposta de oração. Na nossa vida particular, irmãos, a gente ora e Deus responde. Nós podemos acreditar que Deus responde às orações, e que Deus faz milagre, que o impossível para nós é possível para Deus, e Ele utiliza muitas vezes as orações para abençoar o seu povo. Eu faço minhas palavras de um pastor presbiteriano chamado Matthew Henry, do século XVII.
Ele certa vez afirmou que toda vez que Deus quer abençoar o seu povo, Ele leva o seu povo para a oração. A oração, portanto, é esse meio da providência de Deus abençoar a sua igreja, abençoar a minha vida, a sua vida. Nós precisamos orar. Nós precisamos orar pelo milagre do Senhor em nossa vida. Nós precisamos orar pela nossa família. Nós precisamos orar pela nossa casa. Nós precisamos orar pelos nossos filhos. Nós precisamos orar por aqueles que estão afastados e longe do caminho do Senhor. Nós precisamos orar pelo milagre da conversão, por aqueles que ainda não se converteram ao Senhor Jesus. Nós precisamos orar pelo nosso trabalho. Nós precisamos orar por tudo. Nós não somos ateus. Nós somos cristãos, e se queremos ter uma vida cristã efetiva, nós precisamos estar em comunhão com Deus através da oração. Portanto, irmãos, vamos orar, vamos participar do culto de oração, vamos dedicar 1 hora na terça-feira para a gente orar. Dedique um tempo também no seu dia a dia para falar com Deus. O seu dia tem 24 horas, reserve aí 1 hora do dia da semana, do seu dia, para falar com Deus, para buscar o Senhor, para meditar na palavra e se alimentar da verdade do Evangelho. Meu querido irmão, nós precisamos buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a sua vontade, a sua justiça, a nossa comunhão com Ele. Nós precisamos orar. Uma vida cristã, portanto, efetiva, é marcada pela disponibilidade ao Senhor e à igreja, é marcada pela oração. Em terceiro lugar, é marcada pela pregação do Evangelho de Cristo. Marcada pela pregação do Evangelho de Cristo. Porque veja o que diz o texto. Versículo 42. Vamos ler juntos? Toda a igreja? Isto... Muitos creram no Senhor. A gente percebe, portanto, que aquele milagre não é um fim em si mesmo. A ressurreição de Dorcas não foi uma ressurreição que apontasse apenas para ela ou para Pedro, para o milagre em si. Mas aquela ressurreição apontou para a pregação do Evangelho de Cristo, porque diz o texto que muitos creram no Senhor Jesus. Eles creram em Pedro. Eles creram em Dorcas, fizeram de Dorcas uma santa e passaram então a cultuar a santa Dorcas. Fizeram de Dorcas um altar, fizeram de Jope uma terra sagrada. Não. Eles foram evangelizados e passaram a adorar o Deus verdadeiro e vivo, que se chama Jesus Cristo. Diz a palavra que eles creram no Senhor. A pregação do Evangelho, portanto, está aqui intrínseca no texto. Porque não fizeram de Jope uma terra sagrada, não fizeram de Dorcas uma deusa, não passaram a servir Pedro como se fosse um santo digno de adoração. Pelo contrário, o Evangelho foi anunciado. Eles passaram a crer no Senhor Jesus. Eles passaram a adorar o Senhor Jesus. Ou seja, aquele milagre da ressurreição está em total conexão com a pregação do Evangelho, porque resultou em vidas salvas, convertidas a Cristo. Eles creram no Senhor Jesus. Uma vida efetiva, portanto, cristã, é uma vida que prega o Evangelho, que aponta para Cristo. Talvez não aconteceu nenhum milagre da ressurreição física na sua vida, mas certamente aconteceu o milagre da ressurreição espiritual. Você estava morto espiritualmente e agora você tem vida espiritual. Então fale de Jesus Cristo, aquele que te deu nova vida. Talvez você não passou por nenhum tipo de milagre, assim como Dorcas passou, mas certamente você presenciou alguma providência do Senhor na sua vida esse ano, ou no ano passado. Talvez você tenha algo de testemunho para contar, da paz que você tem em Cristo Jesus em meio às dificuldades, do perdão dos pecados em meio à pecaminosidade, do sossego da alma em meio aos problemas da vida, da ansiedade que foi repreendida pela soberania de Cristo. Talvez você tenha algo para contar, para testemunhar,
E então, querido, conte de Cristo, aponte para Cristo, fale de Cristo. Diga que Cristo é o segredo da sua vida de paz. Diga que Cristo Jesus é aquele que repreendeu toda a ansiedade do seu coração e agora você vive em paz. Diga que Cristo é aquele que perdoou os teus pecados. Diga que foi Cristo que ressuscitou você da morte para a vida eterna. Fale da esperança que Cristo promoveu em seu coração, da convicção do Evangelho, que somente o Evangelho de Cristo faz em você. Fale de Cristo. A sua vida, portanto, deve apontar para Cristo. Você deve testemunhar de Cristo. Você deve falar de Cristo. E de algum modo ou outro, assim como aconteceu com Dorcas, com Pedro, muitas coisas acontecem com você. E essas coisas são pontes para você falar do Evangelho. São portas para você falar da perfeita porta que é Jesus Cristo. Você quer viver uma vida cristã efetiva de fato? Então, pregue o Evangelho. E a quarta e última verdade: não tenha preconceitos com ninguém. É uma vida livre de preconceitos. Porque veja como termina o texto, irmãos, o versículo 43. Pedro ficou em Jope muitos dias, em casa de um curtidor chamado Simão. O que significa curtidor? Curtidor era o homem que trabalhava com pele de animais, que matava animais e fazia de pele de animais conteúdo, utensílios para as pessoas. Talvez uma roupa, um tapete, um pano, enfim. Era essa pessoa que trabalhava com peles de animais. Para a comunidade judaica, isso era uma aberração. Era algo impuro fazer isso. Não somente para os judeus, mas de acordo com os estudiosos comentando esse texto, a comunidade gentílica também não via com bons olhos Simão por trabalhar com animais mortos. Por trabalhar com animais mortos. Simão, portanto, era um homem descanteado pela sociedade. Era um homem que certamente era mal visto pela sociedade por causa do seu trabalho. Um homem imundo, impuro, trabalha com morte, animais mortos. Mas Pedro ficou na casa de quem? Na casa dele. Na casa de Simão, o curtidor. Um homem que sofria de preconceitos pela comunidade gentílica e também pelos judeus. Está agora com o apóstolo Pedro. Diz a palavra: Pedro ficou em Jope muitos dias, em casa de um curtidor chamado Simão. Um homem que era rejeitado pela sociedade, que era mal visto pelos homens. Pedro ficou lá. E não foi alguns dias, foram muitos dias. Talvez Pedro tivesse medo de se associar com Simão. Vamos chamar também de um homem impuro, imundo. Mas Pedro não estava preocupado com o que as pessoas podiam falar dele. Pedro estava preocupado em fazer a missão do Senhor. E assim como Ananias recebeu Paulo na igreja em Damasco, Ananias que não queria recebê-lo, porque Ananias disse para o Senhor: o Saulo persegue a igreja, destrói a igreja, ele é um exterminador da igreja, um assassino truculento, um homem impiedoso, um animal feroz, que persegue os cristãos, mata e tortura os cristãos. Eu não vou recebê-lo. E aí Deus diz para Ananias: Ananias, recebe Saulo, porque ele foi transformado e eu tenho uma missão para ele, pregar o evangelho entre os gentios. E então Ananias recebe Saulo na igreja em Damasco, repreendendo então todo preconceito que ele tinha. Agora
Pedro está na casa de Simão, repreendendo também todo preconceito em relação às pessoas. E isso é o que nós também devemos fazer. Nós não devemos fazer acepção de pessoas. Eu vou me relacionar com uns e com outros não. Eu vou saudar uns, outros não. Uns é bom para a igreja e outros não. Nós não podemos fazer esse tipo de acepção. Nós temos que receber um Saulo da vida convertido, temos que também estar na casa e visitar um Simão, que talvez não seja bem visto na sociedade, mas nós devemos ser pessoas livres de preconceitos, pregar o evangelho para todos, receber os convertidos, pregar o evangelho para as pessoas, visitar a todos, que possamos, irmãos, andar dessa forma, não fazendo acepção de pessoas, mas de fato crendo que o evangelho é poderoso para converter vidas, e que nós não podemos então fazer certo tipo de seleção para as pessoas que devem vir para a igreja ou não. Pelo contrário, devemos receber todos, devemos receber todas as pessoas, porque assim procedeu o Senhor Jesus, assim procedeu Pedro, assim procedeu Ananias. Uma vida cristã efetiva é uma vida cristã marcada pela disponibilidade, é uma vida cristã marcada pela oração, é uma vida cristã marcada pela pregação, e é uma vida cristã marcada por não ter preconceitos, uma vida cristã livre de preconceitos. Que possamos ser uma igreja assim, irmãos, disponível, uma igreja que ora, uma igreja que prega, uma igreja livre de preconceitos. Nós não queremos ter uma igreja feita por um só tipo de pessoas, mas nós queremos receber todo tipo de pessoas que Deus trazer para cá, com o objetivo de pregar o evangelho. Amém? Que assim a gente possa acolher as pessoas, todas as pessoas, que a gente não fique com o olho gordo, ou se chegar alguém na igreja aqui diferente de você, ou do seu pensamento, ou da sua cosmovisão, que você não fique olhando de baixo para cima, mas que você possa acolher, que você possa abraçar, que você possa visitar, assim como Pedro visitou e se hospedou na casa de Simão. Que você possa ser como um Ananias, que recebeu um torturador truculento, um assassino, mal visto pelos cristãos, mas que foi transformado genuinamente por Jesus Cristo. Amém? Vamos ficar de pé e vamos orar.